Olá, alunos e professores aí, a todos que irão acompanhar essa aula aí da segunda série do ensino médio, né? Falando aí sobre um componente do novo ensino médio, dando continuidade aí à atividade 2. Podemos aí acompanhar na tela. O componente 3 aí que nós estaremos falando hoje é das rochas ao solo. Entenda essa transformação. Atividade 2 da introdução 2. O tema aí é a estrutura interna do planeta. Meu nome é Antônio Russo Júnior, eu sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte desse componente é a cultura do solo, do campo à cidade, que faz parte da unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. Então nós vamos dar continuidade à introdução, né? Na última aula, na aula anterior, a gente falou sobre a introdução 1, e agora nós vamos estar falando aí da introdução 2, aí dando continuidade a essa atividade 2. Mas antes aí vamos ver aí as habilidades que compõem aí este componente. Então nós temos lá as habilidades dos eixos estruturantes, né, sendo o eixo estruturante dessa atividade de investigação científica, e as habilidades estão logo abaixo aí, né? Faz parte das ciências humanas, sociais e aplicadas, habilidade 01, 02, 03, 04, 05 e 06. E aí eu sempre lembro a vocês, né, para vocês estarem acessando o mapa, né, o material de apoio pedagógico aí para as práticas de aprofundamento, e aí vocês vão ter lá, né, o que significa aí cada uma dessas habilidades. Vamos ver as habilidades do currículo paulista, que também faz parte aí deste componente. São duas delas aí, ó, Ciências Humanas Sociais Aplicadas 103 306. O objetivo é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando aí que todos os processos da natureza estão interligados, tá certo? E aí a gente viu, né, anteriormente, né, na realidade, né, nós vimos aí na introdução 1, né, um vídeo mostrando aí sobre a Terra, né, a sua camada lá interna, né, mostrando, né, o magma em convecção, estava mostrando lá as áreas onde está o encontro e afastamento de placas tectônicas, as áreas de vulcanismo, o Círculo do Pacífico, né, todas essas informações, né? E aí eu fiz aí uma descrição das camadas internas, falamos aí da teoria de Wegener, e nós vamos dar uma continuidade nessa aula, né, da introdução 2 da atividade 2, colocando já um vídeo, né, mostrando aí também, né, as placas tectônicas, tá certo? É um vídeo rapidinho e daqui a pouco nós voltamos. Então vocês estão aí observando, né? Esse vídeo aí, ele está mostrando a Terra, né, no seu interior, né? As partes avermelhadas são as partes aí onde tem, né, o processo de tectonismo e de vulcanismo, né? A gente observa aí também onde está a localização dos continentes. Quanto mais vermelho, né, mais o processo aí de vulcanismo, né, e tectonismo que nós temos nessas regiões aí, tá certo? Então nós temos aí o formato aí da Cordilheira dos Andes, né, a região do Pacífico. Então todo esse processo aí, né, tem aí as placas tectônicas distribuídas, né, que no final daí desta aula a gente vai estar mostrando, né, um mapa, né, identificando aí, né. Aí tem uma das principais relações aí de afastamento de placas, né, que é a dorsal mesoatlântica, né, que é o afastamento aí da placa africana com a placa sul-americana, né, na região sul, né. Temos também outras placas na região norte. Então todo esse processo aí, né, é o que faz parte aí do que nós vimos aí, começamos aí na introdução 1, né, que foi a aula anterior, né. Então esse vídeo mostra aí claramente, né, o interior aí e a formação aí das placas tectônicas, que elas estão sempre em movimento. Certo, pessoal? Então é interessante, né, esse vídeo aí retratando esses dados aí informativos para vocês. Na verdade é mais um dado, né, porque a gente viu na semana passada, na aula anterior, desculpa, um vídeo bem parecido com esse aí, tá certo? Então ele mostrou lá a localização das placas, né? E quando há, né, aquela fase de transição de encontro delas, né, como há uma concentração de vulcanismo e tectonismo, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, né, mostrando lá, né, esse processo, principalmente no Círculo do Fogo do Pacífico, onde tem lá o maior contingente aí de tectonismo e vulcanismo do nosso planeta, certo? Vamos lá ver o que é a Pangeia, que tanto se fala aí, né? A Pangeia aí, ela é de acordo com essa teoria
né, no caso aí que a gente viu na aula passada, em determinada época, centenas de milhões de anos, todos os continentes formavam apenas um bloco, a Pangeia, né, que vem do grego aí pan, toda, e geo, terra, né, então toda a Terra. Ao longo de milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, a Pangeia dividiu-se inicialmente em duas partes, Gondwana e Laurásia. Daí em diante, as partes foram sendo fragmentadas até assumirem a forma atual, né? Então, né, a gente viu na aula anterior, né, a Alfred Wegener, né, falando sobre essa questão aí, né, do movimento das placas tectônicas influenciando aí no afastamento dos continentes, né? Então essa relação aí, né, que foi chamado aí de um único continente, a Pangeia, ela com o passar do tempo, né, ela foi se separando, né, e formando atualmente os continentes que nós temos, né? Lembrando que ainda existe esse movimento. Então os continentes lentamente estão aí se movimentando aí. Por exemplo, a Oceania, né, com o passar de milhões e milhões de anos aí, como aconteceu, né, já anteriormente, ela vai se deslocando aí, podendo alcançar aí a região da América do Sul, na sua parte oeste, pelo Pacífico. E outros exemplos aqui que a gente poderia dar, porque existe, né, essa comprovação das teorias aí, tanto a teoria de Wegener, né, como a teoria, né, do movimento aí dessas placas tectônicas que vem depois, obviamente, da teoria. Quando a gente fala em teoria, logicamente é um processo de estudos, né, que leva muitos anos, né, e logicamente hoje com a tecnologia, né, muito mais avançadas do que na época de Alfred Wegener, né, se descobriu aí, por exemplo, né, o assoalho oceânico, né, se movimentando, fazendo com que movimente aí também os continentes. Então é importante retratar isso aí. Isso foi observado no Pacífico, né, numa dorsal que tem lá, como tem, né, no Oceano Atlântico, né? Mas o Pacífico ele tem lá, né, uma área muito maior, então, né, tem uma identificação lá nas Fossas Marianas, todo esse processo aí de tectonismo, nós temos essa relação aí da movimentação dos continentes. E aí eu trouxe aí uma animação aí mostrando, né, o processo aí, né? Então tá lá, ó. Inicia-se aí o processo, aí você vê lá os períodos lá, né, o Jurássico, até lá o período Quaternário de hoje, que é a formação atual, né, da Pangeia, né? E aí você vê lá, pode deixar mais um pouquinho, que aí o pessoal vai observando enquanto eu falo. Então todo esse processo aí, ele foi levando bastante tempo, né? Milhões e milhões de anos aí, né? Então ele tem um processo inicial no Permiano, aí há mais ou menos 220 milhões de anos, passa pelo Triássico, aí tem a divisão de dois continentes, no Jurássico, no Cretáceo e aí atual, aí o Quaternário, como foi mostrado para vocês. Então vejam aí que levou aí quase 300 milhões de anos, aí, isso aí através de estudos científicos, né, para se formar aí, né, esses continentes atuais que, lembrando, eles continuam ainda em movimento, né, e aí é importante sempre retratar dessa maneira, né? Então, porque a gente está vendo desde a atividade 1, né, que os 4 bilhões e 600 milhões de anos que a Terra tem, ela é dinâmica, por isso que nós estamos deixando bem claro no objetivo dessa dinâmica que o planeta tem. Então os movimentos internos, eles influem muito, né, nessa questão aí do nosso dia a dia, né? Então o surgimento de montanhas, né, os vulcões, os terremotos que acontecem em várias partes do nosso país, do nosso mundo, né, ele acaba, né, intensificando aí essa relação, né, com o nosso cotidiano. Então por isso que a gente está mostrando aí desde o começo, né, do processo aí inicial, aí mostrando, né, aquela tabela do tempo geológico, né, e vendo aí hoje, né, as placas tectônicas, né, então um processo aí gradual, né, até chegar à superfície da Terra e estudar o solo, né, que é o tema principal do componente 3, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí, né, essa teoria da tectônica de placas, né, que ela tem muito a ver lá com a teoria anterior que a gente observou, né, da formação dos continentes, né, que é importante sempre relatar, né, a teoria lá da deriva dos continentes, e aí nós temos aí essa teoria da tectônica de placas. Então tá lá, ó. Entretanto, Wegener morreu sem conseguir comprovar a sua teoria. Isso somente foi possível
com a criação de novas tecnologias em meados do século XX, com a utilização de aparelhos que puderam comprovar o crescimento dos oceanos. Os cientistas elaboraram a teoria das placas tectônicas, que explica como os continentes chegaram à atual posição. As placas tectônicas são grandes blocos que formam a crosta terrestre e flutuam sobre o magma. Este, por possuir consistência fluida, possibilita o deslizamento dos continentes, que continuam se movendo até hoje. A teoria da tectônica de placas, que aperfeiçoa a teoria da deriva continental, que é a de Wegener, é atualmente a forma mais aceita de se explicar a formação dos continentes. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, essa teoria da tectônica de placas, ela não tira o mérito de Alfred Wegener, pelo contrário, né? Nós vimos na aula passada, né, o mapa, né, que ele fez, né, tanto aí mostrando os seres vivos que viveram, né, isso ele viu através de fósseis, né, seres vivos que viveram em vários continentes, né, e também, né, tanto vegetal e animal, e também, né, aquela questão lá, né, da América do Sul se encaixar no continente africano. Então ele fez lá, na realidade, um processo inicial, né, desse movimento das placas tectônicas que movimentam os nossos continentes até hoje, tá? Então, a teoria de placas tectônicas não desmerece a teoria de Wegener, que é a teoria da deriva dos continentes. E eu sempre lembro, quando eu dou as aulas lá de geografia, né, vai se passando o tempo, né, tanto a ciência, ela usa muito a tecnologia, né? Então hoje nós temos aí tecnologias de ponta, que a gente usa satélite, a gente usa um sonar, né, muito mais sofisticado do que se usou o sonar, né, na década de 50, né, quando se apareceu essa teoria. Então, muito mais, né, introdutório no interior do nosso planeta. Então, cada vez mais vão se descobrindo novas situações aí do nosso planeta, mas não desfaz aí, na realidade, os estudos feitos anteriormente. Não existe aí uma substituição aí nesta relação, né? E tem que dar importância assim para Wegener, né? Porque Wegener ele teve esse estudo feito no início do século XX. Então, bem, né, antes aí, né, da entrada aí de vários aparelhos aí que são utilizados aí pelos cientistas de hoje, e também na época aí que foi feita aí a teoria das placas tectônicas. Estão diversas teorias aí, né, que elas são feitas, né, elas são bem elaboradas em relação à outra, né? Por isso que nós chamamos de teoria, né? Porque é um estudo feito aí por um cientista ou vários cientistas, né, relacionando aí, né, o interesse, né, do tema que é abordado, né? E esse tema é um tema muito interessante, né, mas é um tema aí de difícil, né, explicação, né, até para a ciência. Né? Precisa aí de equipamentos ultramodernos, mas tem que lembrar que a gente está vendo através de equipamentos, né? E nós não estamos vendo a olho nu, né? Que é bem diferente quando a gente faz estudo de ciência aí na superfície do nosso planeta, tá certo? Bom, aí nós temos aí as placas tectônicas no próximo slide aí, né? Uma ilustração aí mostrando aí as distribuição das placas tectônicas. E o interessante que a gente vê nesse mapa, né, que tem placas aí enormes, né? A maior placa que a gente observa aí é a placa que está em amarelo, que é a placa do Pacífico, né? Ela tem mais ou menos de extensão 70 milhões de quilômetros quadrados, né? Se a gente for fazer aí uma projeção dessa placa aí, você pode colocar aí mais ou menos aí, né, 8 vezes aí meia o tamanho do Brasil, mais ou menos, para vocês terem uma ideia aí, tá certo? E aí ela faz aí zonas de convergências aí com a placa norte-americana, principalmente, que também é uma placa, né, de um tamanho considerável, né, responsável aí, por exemplo, da falha de San Andreas, né? O interessante a gente tem que falar que quando fala de zona de convergência, é o encontro das placas, tá? E aí ele pode ser por abdução, que é uma placa fica ao lado da outra. E aí a gente chama isso aí de movimento transformante. Porque se ela colidir uma com a outra e uma ficar abaixo da outra, nós chamamos de subducção. E aí, na realidade, o que acontece? Ela vai, né, ser aí um processo aí de um movimento aí, né, de um movimento convergente, né? Então, esses movimentos que a gente faz aí dessa relação, ele tem
várias características aí, né? Então, quando você tem esse movimento de subducção, a tendência é que uma placa fique acima da outra, né? E aí pode aparecer, por exemplo, o processo de orogênese, que é a formação de cadeias montanhosas. No caso dessas duas placas aí, né, ela faz o movimento transformante, o deslizamento de uma sobre a outra, e aí por isso que ele dá o exemplo aí da falha de San Andreas, né, que tem aí milhares de quilômetros aí trafegando aí no oeste brasileiro, tá certo? Vamos lá voltar no mapa das placas tectônicas, né, porque tem muita informação para passar. Mais ou menos são 55 placas tectônicas que foram aí estudadas aí pelos cientistas, né? Tem 15 aí que eles consideram como 15 placas principais, né? Em torno aí de 40 menores, né? Então, como eu falei, a maior placa aí considerada é a placa do Pacífico, né? Mas tem a placa da Antártida, né? Que a gente observa aí ao sul do planeta, do mapa, né? Tem a placa arábica, né? Que está lá na proximidade lá do continente africano, está lá na Península Arábica, né? Por isso o nome de placa arábica. Tem a placa australiana, né? Que também aparece em destaque, né? Nós temos aí a placa de Caraíbas, a placa de Cocos, né? São várias placas aí que são as consideradas as principais aí, né? Tem a placa sul-americana, onde está localizado o Brasil, né? Para quem está observando o mapa aí, está na cor roxa, né? E a gente observa, né, que o Brasil, né, se for considerar o Brasil que está no leste do continente sul-americano, ele tá lá, ele aparece bem sobre a placa sul-americana. Por isso que a gente fala aqui, né? Ah, o Brasil não tem problema de terremoto, não tem problema de vulcanismo, mas tem tremores de terra, né? A gente já viu várias vezes aí, várias, né, situações que houve tremores de terras, ou por reflexo de outros tremores de terras em regiões que tem encontro de placas ou afastamento, mas, né, tem aí alguns tremores que têm a ver muito, né, com a relação aí do nosso solo, né? Tem pesquisas aí feitas aí, a gente depois até vai ver um vídeo aí. E voltando lá para o mapa, né, a gente vai observar que também tem placas pequenas aí, né? Então nós temos aí a placa de Anatólia, né, que é a placa lá na região mais aí entre a Europa e a Ásia, né? Placas aí que é chamada aí a placa de Altiplano, a placa das Filipinas, né? São placas aí, né, que tem aí médio e pequeno porte em relação às outras placas, né? E assim, a gente sempre fala, né, quando a gente acaba mostrando o mapa, né, que não é garantido que essas placas continuem com esse mesmo tamanho, porque a pressão que é exercida em cima dessas placas, ela é enorme, né? Então essas placas aí, ela pode aí com o passar do tempo sofrer algum processo de quebra, né? E isso pode até ser comprovado através de estudos científicos, até porque quando a gente observa o mapa, a gente vê placas bem pequenas em relação às placas de médio e de grande porte, né? Então, muitas vezes, você pode até pegar, eu mesmo quando eu fui aluno, né, eu estudei placas tectônicas num mapa que era diferente desse que eu estou apresentando para vocês. Muitas placas pequenas aí que aparecem, não aparecem aí em mapas de placas tectônicas de 30 anos atrás, até mais, de 40 anos atrás, quando eu estudava aí, né, que a gente chamava de ginásio, né, que hoje a gente chama aí de ensino fundamental. Então as placas aí eram diferentes, então por isso que eu falo para vocês. Vai aumentando aí, vai passando o tempo, né, o processo tecnológico também acompanha aí a modernidade. Então os estudos novos aí podem aparecer novas placas tectônicas, né? Pode acontecer fissuras em placas maiores e surgirem outras placas, né? Então é importante sempre retratar isso aí, tá certo? Vamos lá para um vídeo, né, que é um vídeo aí da USP, que ele atualiza aí o mapa de risco de tremores de terra no Brasil, tá certo? E aí daqui a pouco nós voltamos. O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95, então o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes.
Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região Nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante, regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem e não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. Então vocês viram aí, né? Então na realidade ele mostrou mapas aí do que a gente viu aí também do mapa, né? Que a gente vai depois até mostrar, mas é interessante, você vê que até vídeos, câmeras mostrando aí tremores de terra aqui no Brasil. Então ocorrem sim, muitas vezes são reflexos de tremores de terras de outras localidades, porque a gente fala lá na questão, por exemplo, onde está o contato, nós chamamos de hipocentro. Então, quando duas placas lá se encontram, naquele encontro nós chamamos de hipocentro. Aí vai formando ondas gigantescas, assim, que elas vão se propagando. E aí o epicentro ele pode estar milhares de quilômetros daquela relação onde está o hipocentro. Ou pode estar acima, vai depender muito de como essas ondas vão se propagar no interior do planeta, a facilidade que ela pode encontrar, pode encontrar menos, uma flexibilização maior ou menor, das camadas internas do planeta. Então muitas vezes o que acontece aqui é um solo instável, então muitas vezes pode ter ocorrido um terremoto lá na Cordilheira dos Andes, as ondas vão se propagando, a sismografia estuda muito isso, a gente já viu isso aí em aulas anteriores, e aí esse vai se propagando, e aí se você não tem um solo bastante estável, que você tem lá prédios, por exemplo, esses prédios eles acabam aí sentindo principalmente andares elevados, o Japão, por exemplo, ele se protege com os amortecedores na parte de cima de boa parte dos prédios aí das suas edificações, porque há um impacto embaixo, ele faz lá um tipo de uma pressão e aí o prédio fica certamente estabilizado. O Chile tem muitas dessas edificações, agora países menos desenvolvidos, como é o caso do Haiti, ele vai sofrer o tectonismo direto no seu território, porque ele está acima de
placas tectônicas que se encontram e aí, consequentemente, as suas edificações não têm a mesma engenharia e aí a quantidade de edifícios que caem, né, pela intensidade dos tremores de terra, que a gente vai ver nas próximas aulas, né, isso faz com que os prédios acabem caindo, tá certo? Vamos dar uma voltadinha lá nas placas tectônicas que eu quero mostrar lá, né, a região lá que o cientista ele acabou falando, né? Então, por exemplo, no caso do exemplo aqui do Brasil, a gente está vendo lá a placa sul-americana que está em roxo, né? E tem as setinhas em vermelho lá na parte inferior, né, da América do Sul, que mostra lá a propagação, né? Onde foi mostrado lá no vídeo para vocês, né? Então, interessante é isso. Então, muitas vezes você tem, né, o reflexo dos tremores aqui no Brasil, desse encontro aí das placas aí de Nazca ou da Antártida em relação à placa sul-americana, né? E até essa placa pequenininha, a placa de Scott, aí, ela tem até uma certa relação aí no sul da América do Sul. E a gente vai observar as placas, né, e as setas, elas estão mostrando isso, né? Lembra que eu falei lá da placa norte-americana com a placa do Pacífico? Olha lá, vejam lá, bem lá no canto lá nordeste lá da placa do Pacífico, que está em amarelo, junto com a placa norte-americana, tem duas setinhas que está indo uma para um lado e outra para o outro. Esse aí é o movimento transformante que eu citei para vocês, né? Que é aquele processo de obducção, ou seja, as placas não estão indo uma sobre a outra, né? E sim, elas estão deslizando entre elas. Isso nós chamamos aí de movimento transformante, e aí que está localizado aí a falha de San Andreas, né? Que até muitas vezes falo aí da questão do tremor de terra, né, na região lá da Califórnia, né? São Francisco sofreu um processo de tremor no início do século XX, né, que matou aí milhares de pessoas, né? Depois teve outros tremores. Então vejam, todas essas setinhas aí estão mostrando se elas estão se encontrando, ela tem um movimento aí que nós chamamos, né, de zona de convergência, né, que é importante retratar para vocês aí. Agora, afastamento aí, né, é o processo de divergência, que é aquele quando as duas placas se afastam, né? E dá um outro exemplo naquela relação da placa africana, né, que também está bem lá, o continente da África bem no centro, né? Mas tem, né, encontro com a placa arábica, né? E tá lá, o chifre da África está sofrendo um processo de afastamento, podendo surgir até um novo mar lá, né? Ou até, sei lá, um oceano, dependendo desse afastamento. Isso aí logicamente vai levar muito tempo, né? Mas já tem pesquisas feitas lá, que lá no chifre da África, lá tem um rift, né? Que a gente fala que é uma falha nessa relação dessas duas placas aí. Então é interessante, é muito legal quando a gente acaba, né, vendo, né, esses vídeos, né, e também vendo esse mapa, né, e fazer uma relação como a gente fez agora. Certo, galera? Bom, tem aí as orientações para o aluno, tá? Então tem aí, ó, pesquisa. Sugerimos que os estudantes em grupos realizem uma atividade com o objetivo de pesquisar modelos da estrutura interna do planeta. Tem aí o Mão na Massa, que vocês podem aí produzir blocos, diagramas, maquetes ou outras formas de representação da estrutura interna do planeta. E aí vocês podem fazer aí a apresentação, né, que é uma organização aí da sala para que os estudantes apresentem as suas pesquisas. Então vocês podem fazer aí a pesquisa, faz aí a mão na massa e depois vocês podem apresentar esse trabalho aí que iniciou com uma pesquisa e aí fez aí as maquetes, né, que vocês podem estar fazendo aí da estrutura interna do planeta, mostrando as placas tectônicas. Muito legal, né? Alguns professores gostam de fazer essas atividades aí relacionadas aí com esse processo aí, né, de mostrar, né, blocos, diagramas aí, que é muito legal, né? Ou mostra aí, né, os continentes, né? Logo abaixo pode mostrar as placas tectônicas, pode mostrar lá o manto em convecção, né, circulando lá, né, porque ele é um fluido que acaba afetando aí o movimento das placas tectônicas. Ou seja, sugestão aí para vocês, que também está lá no mapa lá de vocês aí, né, e também desse componente aí. E na próxima aula a gente vai mostrar aí o desenvolvimento aí e mais dicas para vocês estarem trabalhando aí na aula de vocês, tá certo? Lembrando que as orientações para o aluno sempre é uma sugestão aí para o professor trabalhar em sala de aula, né?
para os alunos, né? Então as nossas aulas aqui são de atividades aí sugestivas aí para vocês estarem apresentando para os seus alunos. Certo, galera? Então é isso aí, galera. Vamos lá, na próxima aula teremos aí o desenvolvimento 1 da atividade 2. Não esqueçam de avaliar essa aula, como vocês sempre já estão aí habituados a fazer, né? Tá aí o link, tá aí o QR Code. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima aula. Até mais.